Vocês já pensaram no papel e no significado dos indicadores de saúde para a qualidade de vida das populações? Todos os dias nós nos deparamos com informações nos jornais, nas televisões, com dados sobre emprego, economia, o preço de alimentos, preço de produtos. Da mesma forma, é importante para quem formula políticas de saúde, que avalia essas políticas, ter informações sobre como as pessoas vivem, do que as pessoas adoecem e por que razões as pessoas morrem. Para conformar um diagnóstico das condições de saúde, são necessários o que nós chamamos de indicadores de saúde. Os indicadores nos permitem, então, diagnosticar as condições de vida e de saúde de uma população, implementar políticas para o controle dessas doenças e avaliar a eficácia dessas ações que desenvolvemos. Indicadores de saúde são frequências relativas, compostas por um numerador e um denominador que fornecem informações relevantes sobre atributos e dimensões relacionados às condições de vida da população e ao desempenho do sistema de saúde. Podem ser medidas do tipo razão, proporção ou taxa. Em outras palavras, para avaliar e descrever como vai o bem-estar da população, precisamos e muito dos indicadores de saúde. Vamos ver alguns dos principais indicadores que podem ser utilizados em nossa prática diária. Podemos ter, por exemplo, indicadores de morbidade, mortalidade, demográficos, relacionados à nutrição, socioeconômicos, relacionados à saúde ambiental e relacionados aos serviços de saúde. E por que é tão importante para enfermeiros, médicos e dentistas que trabalham com a saúde da família conhecer os indicadores e saber utilizá-los no dia a dia? Porque já não se espera do profissional apenas o atendimento na unidade de saúde. É preciso mais. Por isso, com o auxílio dos indicadores de saúde, o conhecimento do perfil epidemiológico da comunidade onde trabalhamos é muito importante. Ele nos aproxima da realidade mais ampla, facilitando o planejamento e avaliação das ações. É instrumento para avançar no que mais se espera, a melhoria na qualidade de vida da população. É bom lembrar que a maioria dos indicadores apresenta algumas limitações para serem utilizados quando denominadores e numeradores são pequenos. Isso pode acontecer em municípios de menor porte e áreas de unidade de saúde. Temos como alternativas, nesses casos, o uso de indicadores agregados por áreas ou períodos, ou mesmo o uso dos valores absolutos. Observem se essa situação se aplica às suas realidades e rotina de trabalho. Muito bem, vamos agora abordar os principais indicadores de mortalidade e os principais indicadores demográficos. Eles são os mais usados em nosso dia a dia. Podemos calcular a mortalidade proporcional e as taxas de mortalidade. A mortalidade proporcional é um indicador do tipo proporção. Apresenta no numerador os óbitos, que podem ser por região, causa, sexo ou idade, e no denominador o total de óbitos cuja fração se deseja conhecer. Vejamos um caso. Em 2007, ocorreram 32.102 mortes de pessoas residentes em Santa Catarina. Destas, 9.126 foram por doenças do aparelho circulatório. Calculamos a mortalidade proporcional do período dividindo 9.126 por 32.102 e multiplicando pela constante 100. O resultado será 28,4% de óbitos por doenças do aparelho circulatório. Vamos ver um exemplo. O gráfico que temos aqui representa a evolução da mortalidade proporcional por causas no Brasil de 1930 a 2002. Vamos analisar. Observem que houve uma redução na proporção de óbitos por doenças infecto-parasitárias e um aumento nas mortes por doenças circulatórias e neoplasias. É o que chamamos de transição epidemiológica. Ela ocorre em paralelo à transição demográfica, caracterizada pela queda da fecundidade e envelhecimento populacional. Vamos ver agora como calcular a taxa de mortalidade. Essa taxa se refere a toda uma população. Calcula-se dividindo o total de óbitos, e em determinado período, pela população calculada para metade do período. A taxa de mortalidade também pode ser específica por sexo, idade ou causa. Por exemplo,
Já vimos que em 2007 ocorreram 9.126 óbitos por doenças do aparelho circulatório de pessoas residentes em Santa Catarina. No mesmo ano, a população do estado era de 6.049.251 habitantes. Assim, para calcular a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório em Santa Catarina em 2007, dividimos 9.126 por 6.049.251 e multiplicamos pela constante 100.000. O resultado será 150,9 óbitos por 100.000 habitantes. Agora vamos tratar de outra taxa, a de mortalidade infantil. Um dos indicadores consagrados mundialmente, a taxa de mortalidade infantil, é usada como indicador de qualidade de vida e desenvolvimento. Para calcular, dividimos o número de mortes de menores de 1 ano de idade num período determinado pelo número de nascidos vivos no mesmo período. A seguir, multiplicamos pela constante escolhida. Por exemplo, em 2007, morreram 1.046 crianças menores de 1 ano de idade residentes em Santa Catarina. No mesmo ano, nasceram 81.903 crianças de mães residentes no estado. Então, para calcular a mortalidade infantil em Santa Catarina no ano de 2007, dividimos 1.046 por 81.903. Multiplicamos por uma constante, que neste caso é 1.000, e teremos o resultado de 12,8 óbitos por 1.000 nascidos vivos. É importante frisar que esse indicador tem algumas limitações, como os problemas e erros com dados de registros de óbitos de menores de 1 ano e de nascidos vivos. Por isso, é necessária uma análise profunda dos dados. A taxa de mortalidade infantil também se subdivide em neonatal, que fica entre os 0 e 27 dias da criança, e o pós-neonatal, que vai de 28 dias até 1 ano. Antes dos 27 dias, as causas de mortalidade infantil estão mais ligadas às condições de gestação e de parto. Depois, se relacionam mais com questões socioeconômicas e ambientais, especialmente nutrição e infecções. Considera-se um nível elevado de mortalidade infantil, uma taxa maior que 50 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Outro indicador bastante utilizado é o de mortalidade materna, que é do tipo razão. Vamos ver agora como calcular. Dividimos o número de mortes de mulheres por causas relacionadas com a gravidez, parto ou puerpério num determinado período pelo número de nascidos vivos no mesmo intervalo de tempo. Depois, multiplicamos pela constante escolhida. No Brasil, o cálculo utiliza o número total de óbitos maternos informados pelos sistemas oficiais multiplicado pelo fator 1,42, como correção para o problema de subregistro. Muito bem, e nós vamos falar aqui de indicadores de fecundidade. A taxa de fecundidade total é estimada a partir da soma das taxas específicas por faixas etárias, multiplicado pelo tamanho do intervalo, em anos, de cada faixa etária. O indicador representa o número de filhos esperado por mulher ao final de sua vida reprodutiva. O conhecimento sobre a taxa de fecundidade total de sua cidade ou bairro pode auxiliar muito no planejamento de ações de saúde materno-infantis, assim como na atenção aos idosos. Observem que essa taxa incide diretamente sobre o que chamamos de transição demográfica, ou seja, nas mudanças de estrutura da população segundo sexo e idade. Mais informações sobre a taxa de fecundidade podem ser encontradas no ambiente virtual de nossa especialização. Reflita e aprofunde seus estudos sobre os indicadores. Na próxima unidade, vamos falar sobre sistemas de informações em saúde. Até lá!